Todos acharam? Filipenses 4, 6 a 9. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste, recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Senhor da paz será convosco. Mais uma oração. Pai bendito, a tua palavra é tão preciosa que ela já está falando conosco, tão poderosa que já está gerando transformação. Pedimos que essa meditação venha acrescentar, Senhor Deus, da tua parte, no poder do teu Espírito Santo, acrescentar entendimento, temor, tremor e obediência. Move o teu poder, o teu Espírito em nós e capacita-nos, Senhor Deus, a transmitir com graça e com verdade, em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, em alguma medida, é importante fazer uma distinção aqui entre a ansiedade que é pecado e a ansiedade que provém de uma enfermidade. Salutar antes que alguém diga, pastor, mas eu sou doente, não estou pecando. Então, há sim uma ansiedade que é pecado e que nós devemos obedecer o mandamento que aqui está. Não andeis ansiosos. É uma ordem que precisa ser acatada, obedecida. Há também a enfermidade, que é uma enfermidade de verdade e não uma desculpa para continuarmos ansiosos, desobedecendo e ultrajando a palavra de Deus. Então, não é uma desculpa, é quando é uma ansiedade de verdade, nós temos uma razão, temos um motivo, precisa ser tratado, é uma questão de atenção medicinal. Então, ok, isso não é pecado, se é uma enfermidade. Tá certo? Muito bem, então, evidentemente, não é desta enfermidade, né? Não é desta ansiedade, enfermidade que o apóstolo Paulo está falando. Está falando da ansiedade que é pecado. A palavra de Deus, então, combate esta ansiedade com uma ordem. A ordem é simples. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Fala com esta conotação de mandamento. Aliás, é bem possível que o apóstolo Paulo esteja citando o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele disse para que nós não andemos, não estejamos, não vivamos ansiosos pelo que é a vez de vestir, pelo que é a vez de comer. Outro dia a gente estuda esse texto, né? É possível que ele esteja citando o nosso Senhor. Não andeis ansiosos. A ansiedade tem sido um mal que assola a humanidade, desde a queda, desde o Éden, desde Adão e Eva, que tem assolado a humanidade. E às vezes a gente até ouve falar que os dias de hoje é o século da ansiedade. Tem até uma canção bonita que a gente cantava, né, aqui na igreja.
O homem está completamente só, perdido e vazio, não sabe mais de ir no século da ansiedade. Pois bem, meus irmãos, infelizmente não é privilégio nosso, isso é coisa antiga. Paulo, 2000 anos antes, aqui corrigindo este pecado, este problema de ansiedade que assolava os irmãos da igreja lá em Filipos, né? A ansiedade, então, é implacável e, invariavelmente, nós somatizamos, o corpo padece por causa da ansiedade. Isto é, ela não é primariamente ou primeiramente um problema físico, é um problema mental. É um problema de aceitação mental. O Lutero tem aquela frase famosa, citamos há pouco, né? Outro dia nós citamos, que se um passarinho, você pode até permitir que um passarinho sobrevoe a sua cabeça, você não consegue evitar, mas você pode impedir que ele sente na sua cabeça, que ele faça ninho, que ele faça morada, que ele bote ovos, não é? Ele está falando de passarinho? Não. Ele está usando uma figura de pensamentos que lhe ocorrem, pensamentos que lhe sobrevêm, pensamentos pecaminosos, às vezes desejos, às vezes uma vontade de matar alguém, às vezes ansiedade, pensamentos que nos sobrevêm, e nós acreditamos neles, e nós então nos deixamos levar por isto, e acabamos adoecendo, somatizando, acaba atingindo o corpo, porque ele absorve determinadas informações aterrorizantes, implacáveis, e aí você acredita naquilo tudo, esquece das promessas do nosso Deus, esquece do seu poder, esquece que Ele está sentado num alto e sublime trono, reinando, governando, que não perdeu o controle. Esquecendo-se dessas coisas, pecamos contra Deus, ficando ansiosos, entrando em desespero, em angústia, não é? E acaba sofrendo, o corpo sofre, afeta os nossos órgãos, afeta o estômago, lá vem uma gastrite, lá vem uma úlcera, lá vem coisa mais grave, afeta o coração, afeta a pressão arterial, por causa da ansiedade. Afeta também, e principalmente, os nossos relacionamentos. Afeta os relacionamentos familiares. O marido com a esposa. Ai, que ansiedade! E conta para pagar. Oh, o negócio não está indo bem. Cadê o dinheiro? Vamos fazer isso. Corre atrás daquilo. Começa a despejar em cima do esposo, da esposa, aquilo que a ansiedade gerou, a expectativa contrária, negativa. Ficou ansioso. Afeta os relacionamentos entre pais e filhos. A intolerância. Ou o descuido. Tanta coisa para se preocupar, não dá tempo de ficar cuidando o que esse menino está assistindo, o que ele está aprendendo, o que estão fazendo a cabeça dele, de que modo, o que estão ensinando. Você não tem tempo, a ansiedade, a correria do dia não te deixa observar e acompanhar
e dar amor, dar atenção e dar correção. A ansiedade também afeta os relacionamentos profissionais. Teve uma época que eu fiquei ali no Hospital da Mulher, né, como os irmãos já sabem, fazendo capelania hospitalar. E ministrava principalmente aos profissionais da saúde lá. Fazia reuniões, orava com eles, lia a palavra, explicava, rogava a bênção de Deus para o seu dia de trabalho. Mas quando chegou um momento que estava próxima a eleição, e tudo indicava que a situação iria perder para aqueles que se lhe opunham, ia trocar o governo, trocando em miúdos. Estava claro, ia perder. Aquele povo entrou numa ansiedade, numa agonia, não conseguia mais nem me receber na sala. Angustiados pelo que ia acontecer, ou que eles pensavam que ia. De fato aconteceu? De fato aconteceu. Mas o governo novo que entrou não tirou ninguém. Toda aquela angústia, pode ter trocado ali, meia dúzia. Mas todo mundo estava ansioso. E a nova chefia? Como será que nós vamos suportar? Como é que vai ser? O que ele gosta, o que ele não gosta? Expectativas angustiantes, roubando, arrancando a paz. Não é? Então, afeta os relacionamentos profissionais. O emprego novo, em vez de louvar pela bênção que Deus abriu a porta, a pessoa fica angustiada. Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Será que vão gostar? Será que não vão? O que será que vai acontecer? Existe então uma estatística que as pessoas entram em pane, né? Em pane é o motor quando está fundindo no ar. Tem gente que entra em pane, entra em parafuso por causa de um futuro que ela nem sabe se de fato vai acontecer. 75% das coisas que você imagina que vai acontecer não acontece, te deixando preocupado, ocupado demasiadamente, ansiosamente por coisas que nem vão acontecer. 75%. Não é interessante? E o que é o pior de todos, a ansiedade afeta o teu relacionamento com Deus. Aliás, a ansiedade é um efeito da tua falta de relacionamento com Deus. Então, meus amados irmãos, não oramos, não lemos a palavra, a ansiedade é tanta que você não tem nem paciência para sentar, para tirar um momento de comunhão, para falar com Deus. Afeta a nossa vida espiritual, o nosso relacionamento com Deus. O resultado, então, é que ficamos cada vez mais ansiosos, desesperados, perdemos a paz, perdemos a comunhão, perdemos a saúde. Não sei se é o seu caso, ou se, quem sabe, você é uma pessoa tranquila, não tem ansiedade, mas tem alguém perto de você, alguém que você ama, que sofre desse mal e que precisa de ajuda, e o Senhor quer falar com você nesta noite. Esse, então, é o tema da nossa mensagem. Uma receita contra a ansiedade. Vamos repetir? Uma receita contra a ansiedade. Antes de ir para a receita propriamente dita, a palavra de Deus, então, nos dá um mandamento, e em seguida passa a receita. Você quer esta cura? Você quer ajudar alguém com esta cura? Então o mandamento é este: não andeis ansiosos por coisa alguma. A
pastor, mas tem coisa que não dá, é muito, para mim eu não posso suportar aquilo, por coisa alguma. Não, mas eu vou viajar, eu não sei se vai liberar o voo. Não andeis ansiosos por coisa alguma. É uma ordem clara, explícita. Não é difícil entender. Basta ouvir o que a palavra de Deus está ensinando. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, agora ele dá a receita. Ele dá uma receita muito simples, muito tranquila, para a gente aprender. E essa receita tem 3 ingredientes apenas. Eu fico pensando, às vezes a gente ouve alguém dizer assim, que bolo delicioso, me dá a receita. Imediatamente pego uma caneta, um lápis e vou anotar. Nós temos aqui uma receita especial para as nossas vidas. Uma receita para nos curar da ansiedade, daquilo que a palavra de Deus nos garante, que haverá cura da ansiedade se nós agirmos assim. Anote a receita. Anote a receita. Se o pastor fosse um excelente comunicador, coisa que eu estou clamando a Deus, vocês clamem a Deus por mim, para que eu melhore a comunicação, né? O excelente comunicador nos faria gravar. Vamos tentar. Qual é a receita? 3 ingredientes. O primeiro ingrediente é a oração. Ok? Você vai segurando aí na sua cabeça, se você não está anotando. A oração. A segunda é: ocupe a sua mente com coisas santas. Segundo ingrediente. E o terceiro: põe em prática o seu aprendizado. Só esses 3 ingredientes para a receita. Mistura tudo e o Senhor vai curar a tua ansiedade. Tá bem? Veja então o apóstolo Paulo nos ensinando a respeito desses 3 ingredientes. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, faça assim. Faça o quê? Oração. Faça oração em tudo, porém. Sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições. O que é isso? Ele fala bem assim mesmo. Quer que desenha? Em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Está escrito. Pela oração. Pela oração. A oração aqui, meus irmãos, é a maneira mais básica, mais simples. A maneira de comunicar-se com Deus, de falar com Ele. Ele está dizendo: meu querido, tem alguma coisa que está te preocupando, que está te deixando ansioso? Fala para Deus. Simples assim. Apresente a Deus em oração. A gente pensa logo num quarto, ajoelhado talvez. Quando eu chegar mais tarde, aí eu vou fazer isto. Vocês viram Pedro afundando. Ele não tinha como esperar chegar mais tarde no quarto. O que ele fez? Socorro, Senhor, ajuda-me. Enquanto estava ali, andando sobre as águas e afundando, ele orou. Ele apresentou diante de Deus a sua petição. Neemias, enquanto o rei falou para ele: que é isso que está acontecendo com você, rapaz? Não está feliz de estar na presença do rei? Você está me servindo, é um dos cargos de confiança do palácio. O que está acontecendo? Tremeu, preocupou-se, ficou ansioso. O que ele fez?
Senhor, ajuda-me. Orou ao Senhor, enquanto caminhou mais 3, 4 passos adiante. Meus irmãos, a comunhão com Deus, a oração, é sem cessar, é constante, é diária, é minuto a minuto. Estar em comunhão, em oração, apresentando a Ele as suas dúvidas, as suas necessidades, seus temores. Apresentando com confiança. Não que Ele vai fazer, presta atenção nisso aqui, fé não é pensamento positivo que vai acontecer do jeito que eu estou falando. Não. Fé é, eu entreguei ao Senhor a minha questão. Eu entreguei a minha ansiedade. E eu confio, eu deposito nas suas mãos, porque eu sei que Ele tem o melhor para mim. Quer deixar a ansiedade? Quer ser curado da ansiedade? Ora ao Senhor. Antes, torne-se diante dEle pela oração. Aí parece redundante, né? Parece um hebraísmo, uma repetição da mesma ideia em uma outra expressão. Então, em oração e pela súplica. É a mesma coisa. Só que a palavra de Deus nos ensina a rasgar o coração. Tem coisa que a gente vai precisar mesmo. Arrumar um canto, um lugar, uma hora que nós nos ajoelhemos na sua presença e clame ao Senhor. Senhor, não estou suportando mais. Ajuda, socorre. O salmista diz assim: até quando? Usa uma expressão humana: o Senhor vai se esquecer de mim para sempre. Ajuda logo, apressa-te em socorrer-me. É o clamor. Tem horas, tem assunto que é complicado, que não é uma ansiedade gratuita, mas que não deve nos levar à ansiedade. Pastor, você está falando isso porque você não sabe meu problema. Tudo bem, Deus sabe. Ele está dizendo para você apresentar a Ele, não porque Ele não saiba, mas para que você saiba quem Ele é, que Ele socorre, que Ele ouve, que Ele atende o clamor daqueles que o temem, daqueles que o amam, daqueles que nele confiam. A ansiedade não pode arrancar, não pode roubar isso de você. Apresente a Ele em oração e súplica e com ações de graça. Com ações de graças, eu sei, parece óbvio, né? Com gratidão. Gratidão o quê? Bom, aqui nós podemos expressar uma ideia de exercício de memorização, um exercício de memória. Busca na tua vida, na vida da igreja, na vida da história do povo de Deus, olha no passado e vê como Deus agiu ao longo do tempo, socorrendo o seu povo. Não é aquele Deus que botou tudo no mundo para funcionar, feito um relógio a corda, deu corda e se vira agora. Não, Ele é um Deus presente. É um Deus que está imanentemente conosco. É um Deus que manifesta a sua graça, o seu poder, a sua glória. Por vezes, as situações mais difíceis serviram para Deus revelar-se em glória, poder e majestade. Ele não perdeu o controle.
enfermidade que é para a glória do Senhor, para Ele revelar-se, trazendo cura, trazendo graça, expressando o seu poder na nossa história, na nossa vida. Primeiro ingrediente dessa receita é a oração. Ora, clama com ações de graças. Ação de graças, então, esse exercício de memória para olhar o que ele já fez, bem pode ser um exercício de contentamento. Eu disse que outro dia fomos fazer uma visita numa casa. Ao entrar, meu Deus, eu não tenho problemas. Né? Damasceno estava falando aqui de uma senhora que a igreja assiste com a cesta. Alguém que necessita de uma cesta básica. Meus irmãos, de fato, diz bem a Escritura, mais bem-aventurado é dar do que receber. Evidente, você ter com abundância, abastadamente, para você ajudar a quem precisa, ao necessitado. Diz o Salmo, o justo dá ao que precisa. Se compadece, não empresta, ele dá. Né? O justo, aquele que teme ao Senhor, aquele que sabe da misericórdia de Deus para com a sua vida, ele vai abençoar também outras vidas. A gratidão é um exercício de reconhecimento de que Deus já tem nos dado infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. É também um exercício de fé futura. Cantamos um cântico, obrigado, Senhor, pelas bênçãos que vamos receber. Não é lindo isso? Não é? O pensamento positivo está nas mãos de Deus, Ele vai fazer o melhor. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor vai fazer. Ação de graças. A oração de alguém que confia em Deus, que tem experiência com Deus e que sabe que o melhor será feito para a sua vida. Diz então a palavra de Deus que Ele faz agora uma promessa. Ora, entrega, clama, dá graças a Deus e a paz de Deus. A paz de Deus que excede todo entendimento. A paz de Deus que é maior do que se possa imaginar. A paz de Deus que é bem possível que seja a coisa mais importante nessa caminhada. Vai expulsar a ansiedade. Olha, meus irmãos, só com o primeiro ingrediente da receita do apóstolo Paulo. Ora, que a paz de Deus invade a tua alma e ela guardará. Verbo aqui importante. Significa que ela monta guarda no teu coração, na tua mente. Lá vem a ansiedade. A paz de Deus, que é impossível que você entenda de tão grande que ela é. A paz de Deus que excede todo o entendimento, é maior do que nós possamos imaginar, vai guardar o teu coração e o teu entendimento, e não permite que a ansiedade venha, não permite que ela te domine. Só o primeiro ingrediente está bom, vamos embora. Já está maravilhoso, já é bênção. Mas o apóstolo Paulo diz assim: finalmente, irmãos, finalmente ele está dizendo assim, eu preciso dizer ainda mais, não só a oração, é preciso que vocês ocupem as vossas mentes com coisas santas, com coisas que edificam. Ele fecha o versículo 8 dizendo, seja isto que ocupe o vosso coração.
Em outras palavras, ele está dizendo: o que tem ocupado a tua mente? O que tem ocupado o teu coração? O que você está usando de alimento para a sua vida? O que você tem assistido? O que você tem lido? O que você tem conversado entre os seus amigos, seus irmãos, seus familiares? O que eles têm falado que tem sido tão importante, tão poderoso, que tem deixado você nesse estado de ansiedade tal que chega a adoecer? Que seja coisas santas que ocupem o seu entendimento, que ocupem o teu coração. Finalmente, irmãos, além de orar, ocupe sua mente com tudo que é verdadeiro. A verdade. Quando nós recebemos as informações, as conversas, as notícias, os jornais, você já parou para tentar discernir se aquilo é verdadeiro? Eu tinha uma rede de televisão que faz um globinho, sabe qual é, né? O pessoal tem uma coisa que não pode falar, que é cortado, né, no YouTube. Eu não sei se nós estamos nesse nível aí não, mas a Rede Globo. Para mim, eu assistia um jornal, assistia outro, mas agora eu vou assistir a Rede Globo. Vai falar, eu vou saber. Aí falaram que lá vem uma locomotiva do Nordeste. Vai ser o político que vai salvar a nação. O caçador de Marajás. Fizeram então um Globo Repórter. Lembra daquele programa? Aquele programa era tudo. Falou, está falado. E eu assinava embaixo. E brigava com quem quisesse desmentir aquilo. E eles então, com uma notícia, ou melhor, com uma propaganda política disfarçada de notícia. É esse ponto que eu quero que vocês entendam. O que é que eles estão fazendo? Eles estão dando a notícia? Estão anunciando a verdade? Ou estão cuidando dos seus próprios interesses? A maneira como se dá a notícia, a manchete, a torção dos fatos, colocando o mundo de cabeça para baixo. O certo anuncia-se como um erro, a manchete. Aquilo que é um erro, ele anuncia como verdade, com a aparência de verdade. Um engodo, um engano. A mentira, alimenta-te da verdade. Tudo que é verdadeiro, seja isso que ocupe a vossa mente. Não sejam inocentes. Olhem com desconfiança. Cheque os fatos, dentro do que é possível. Se você estiver achando estranho aquilo, o Espírito Santo está guiando, dirigindo você, confere. É isso mesmo? Será que isso é verdade? Não deixe que a mentira faça a sua cabeça. Deixe você em desespero. Né? Essa loucura. As pessoas quase entraram em pânico, né? Com essa questão toda aí de pandemia, de morte. Os arautos do quanto pior, melhor. Defensores do caos. Gente enviada por Satanás para colocar o povo em desespero, tirar a paz, incutir medo. Ouça a voz do Espírito Santo, investigue, preste atenção, seja a verdade que ocupe a sua mente. Ocupe sua mente com coisas santas, com coisas que edificam. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança.
Se tiver mesmo daquele jeito, um caos, ainda assim eu sei que o meu Redentor vive. E há de se levantar. E se Ele me quiser me conduzir para o martírio, bendito seja o Senhor. Aí diríamos como o apóstolo Pedro, né? E outros, André, eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Pendura eu de cabeça para baixo. E tudo bem, promoção. A promoção está chegando, né? Estou aqui extremando a coisa, no extremo. Isso não deve nos assustar, não deve tirar nossa paz, não deve nos deixar angustiados. Ocupe também a tua mente com tudo que é respeitável. Eu acho interessante essa palavra, quando ela termina assim, ável, né? Respeitável, amável. O que é isso? Digno de respeito. Que seja isso que ocupe a tua mente. Nós somos bombardeados diariamente com palavrões, desrespeito à mulher, desrespeito ao homem, à moral, desrespeito aos bons costumes, bombardeados com filhos, né? Uma novela mostrando que filho tem direito de desrespeitar seus pais. Aí isso entra na nossa cabeça, entra na cabeça dos filhos, que ocupe a tua mente aquilo que é respeitável, digno de respeito, que não é, repreende, sai, não aceite, que seja o que ocupe aquilo que é respeitável, senão depois a gente sai aí vomitando tudo que está vendo e aprendendo com a nossa própria boca, com as nossas próprias atitudes, fazendo aquilo que é digno de reprovação e não de ser respeitado, né? Não saia da tua boca nenhuma palavra torpe, seja o que ocupe a tua mente, tudo que é respeitável. Tudo que é respeitável. Ocupe também a sua mente de tudo que é justo. A justiça é um atributo de Deus, que Ele comunicou a nós, e exige de nós que nós sejamos justos. Aliás, é uma das maneiras pela qual Ele designa o seu povo. Os justos se compadecem e dão. Salmo 112, né? Que nós lemos há pouco. Os justos, o seu povo, conhecido pela justiça. Quando nós olhamos, vemos na TV tanta injustiça, a gente pode até vacilar no pensamento e daí a pouco começar a achar que é assim mesmo. E não tem coragem de agir com justiça. Se esconde. Todo mundo faz, é normal, então que seja você o anormal, que seja você o sal, que seja você a luz. Nós temos que praticar a justiça. Não deixe então, não se alimente da injustiça, que ocupe o vosso pensamento tudo aquilo que é justo, ocupe a vossa mente tudo que é puro. Quanta impureza! Nós somos bombardeados dioturnamente. Quanta impureza! A impureza é, sim, uma conotação sexual. As igrejas têm que tomar cuidado com a roupa que veste. Meus irmãos, você já pensou se a gente ficasse ali na porta com uma régua medindo a altura da saia acima do joelho, até tantos centímetros, não pode entrar, vai para casa trocar roupa? Já pensou? Que decote é esse? É preciso que nós tenhamos senso, cuidado com aquilo que você está vendo. A impureza tem invadido os nossos lares. Não considere isso normal, não.
Ah, mas isso é fora de moda. Quem foi que decretou a moda? Pecadores, imorais, que não temem a Deus, humanistas, que dizem que deve se valorizar o que é bonito, que deve se mostrar. O corpo é meu corpo, minhas regras. E a gente vê então o mundo virando de cabeça para baixo. Paulo está dizendo que para nós vencermos a ansiedade, todas essas coisas precisam ser filtradas. Que seja o que ocupe a tua mente aquilo que é amável. Outra vez, né? Digno de ser amado. O que será que nós temos visto? O que será que nós temos recebido como instrução? A gente fica tão viciado na série, na novela. Aquilo que na novela virou já coisa normal na minha sala todo dia. A gente começa a pôr em prática depois. A ansiedade vai tomar conta. Se você não se vestir assim, você vai perder. Você não tem aquilo que você quer. Não tem aquele a quem você quer. Não tem aquela a quem você quer. Há uma pressão de consumo. Roupa, carro, bens domésticos. Uma loucura. Uma loucura. É de fato amável aquilo que nós estamos vendo, aquilo com que nós estamos alimentando as nossas mentes? São realmente dignas de ser amadas estas coisas? Ou estamos enchendo a nossa mente e o nosso coração de lixo? Ocupe a tua mente com tudo que é de boa fama. Boa fama, tem que se fazer essa pergunta. Boa fama para quem? Para quem é bonito? A palavra de Deus nos exorta, nos ensina que nós devemos fazer uma distinção. Não considere bonito aquilo que eles consideram. Não considerem amável aquilo que eles consideram. Não considerem que isto é maravilhoso aquilo que eles consideram. Nem tudo que é maravilhoso para o mundo é para nós. Nem tudo que é bonito para o mundo é para nós. Aliás, nós vemos uma total inversão de valores dentro daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Quantas vezes já aconteceu com você, comigo, fazer o bem a alguém e a pessoa lhe dizer assim: você é um bobão. O que você está fazendo é uma bobagem. Já aconteceu? Isso não merece. Você está fazendo o certo. Você está buscando compreensão, ajudar o necessitado, e você passa por tolo. Ajudar no trabalho, ajudar no serviço, dar algo, assistir com a cesta de alimentos. Vocês estão assistindo aquela pessoa, ela está rindo da sua cara, não é? Meus irmãos, nem tudo aquilo que o mundo acha admirável, acha bom, acha bonito, é realmente louvável. A palavra está dizendo que nós devemos fazer ou manter na nossa mente aquilo que é de boa fama, segundo o olhar de Deus. Discernir o que é verdadeiramente virtude, bondade, verdade, segundo o que pensa o nosso Senhor. Se alguma virtude há nisso tudo, se algum louvor existe, louvor de quem? De Deus, não do mundo. Se alguma virtude há, se algum louvor existe da parte de Deus, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Este é o segundo ingrediente. Ocupe a tua mente com coisas santas.
que agradam ao Senhor nosso Deus. O primeiro ingrediente é a oração. O segundo, ocupe a sua mente com aquilo que é santo. Terceiro ingrediente da receita é a prática de vida. É a teologia prática. Não adianta eu ser um profundo conhecedor, mas a minha vida nega aquilo que eu prego, aquilo que eu ensino. Tem que ser testemunhado. Tem que ser enraizado esse conhecimento de forma tal que ele se torne verdade na minha vida, para que a minha praxis, a minha maneira de agir, o fulano que eu sou, fique expresso que este serve a Deus. Este é um homem, é uma mulher de Deus, é uma criança de Deus. Né? Então, Paulo diz assim no versículo 9: o que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. É a prática. Receita para que a ansiedade suma. Tem que ter oração, tem que ocupar a mente com coisas santas, decentes, e também ter prática na tua vida com Deus. Há grande poder no testemunho dos crentes. O testemunho é eloquente. Do testemunho saem as maiores pregações. Tem valor, tem sentido. É uma carta viva, escrita, segundo o apóstolo Paulo aos Coríntios. Ao escrever essa carta, já tinha se passado, Filipenses, já tinha se passado cerca de 10 anos. 10 anos antes, mais ou menos, Paulo esteve lá em Filipos. Foi quando ele estava plantando a igreja, a narrativa de Atos, no capítulo 16. Lá estivera ele em viagem missionária com Silas. E diz a palavra de Deus que por estarem pregando o evangelho, anunciando a salvação, os pretores da cidade rasgaram as suas vestes. Quem são esses que estão nos amolestando? Transtornando o mundo. Rasgaram as suas vestes e mandaram açoitá-los com varas. Depois de lhes darem muitos açoites e lançarem no cárcere, versículo 23, ordenaram ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior, o calabouço, e lhes prendeu os pés no tronco, para que a sola ficasse voltada para cima, para trás, para surrar-lhes na sola dos pés. Castigo semelhante à da palmatória. Lembram-se da palmatória? Acho que os mais jovens não conhecem. Palmatória era um modo de castigar as pessoas, batendo-lhe na palma da mão com a tora de madeira, assim, né? Castigar-lhes, amarraram eles com os pés no tronco para lhe açoitar a sola dos pés. E o que eles fizeram ao passarem por esta luta, por esta angústia, por essa tribulação? Ficaram ansiosos? Ficaram temerosos? Diz a palavra de Deus que eles oravam e cantavam louvores a Deus. Ao fazerem isso, os demais presos os ouviam. Ouviam o quê? A oração, o cântico. E quando eles disseram a respeito de Jesus, quando eles falaram a respeito de Jesus, eles entenderam. Eles ouviram. Que Deus é esse? Por quem se vale a pena sofrer tanto? Não foi isso que Jesus disse a Paulo? A Ananias, vai e diga a Paulo que importa que ele saiba o quanto é importante sofrer por Cristo. É importante. Não devemos ficar ansiosos. Devemos estar
firmes. Ao verem isto, esse testemunho, ao ver esta ação, esta atitude, eles crerão, eles te ouvirão. Como assim? Eu preciso da sua ajuda, porque em meio a tanta luta, tanta tribulação, tanta incerteza, você continua firme, inabalável, orando e cantando louvores. Esta fé, ou este objeto desta fé, eu quero para mim. Eu quero crer num Deus assim, por quem vale a pena eu sofrer tanto. É um testemunho forte, aquilo que aprendeste, recebeste, ouviste e vistes em mim, isso praticai também. Hajam da mesma forma, deem bom testemunho, como ele mesmo fala aos Efésios, o apóstolo Paulo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. A prática torna real a teoria. Por isso, é de suma importância, para que não ocorra justamente ao contrário, que a sua mente amedrontada, sem esperança, com expectativas falsas, aterrorizada, uma mente que perdeu a fé naquele que tudo pode, venha produzir ansiedade, venha produzir a somatização e todos esses efeitos devastadores. Então, ao invés de produzir isso, devemos produzir o bom testemunho, a fé, a esperança, produzir a convicção, o testemunho. Diziam os homens a respeito de Jesus, ele fala como quem tem autoridade. Ele sabe o que está falando. Se torna real. Concluindo, meus irmãos, a receita é muito simples. A receita que o apóstolo Paulo nos dá, busque a Deus em oração, clama, se for grave, se derrama aos seus pés, e tenha um coração agradecido, e seja a santidade, aquilo que é santo, que é puro, que é amável, que ocupe a tua mente, e pratique tudo aquilo que você tem aprendido, tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado deve ser colocado em prática. Assim, se cumprirá cabalmente a outra promessa que está aqui. Diz assim, versículo 9 no finalzinho, não é somente a paz de Deus que vai guardar o teu coração, que vai montar guarda na sua mente, mas também o próprio Deus da paz será convosco. Há de se fazer a distinção, a paz de Deus e a paz com Deus. A paz com Deus foi alcançada pelo Senhor Jesus Cristo. Nós que éramos seus inimigos, nós que estávamos longe dele, sem poder ter acesso, por ser inimigos de Deus, o Senhor Jesus nos justificou, recebeu sobre si o castigo que nos traz a paz com Deus, para que tivéssemos acesso a ele, para que tivéssemos acesso à paz de Deus, que excede todo entendimento. Não somos mais seus inimigos, e podemos gozar esta paz, uma paz doce, preciosa, grandiosa. Não é possível, crendo nisto, tendo esta receita em mente, 3 ingredientes só, a ansiedade não resiste. Diz a palavra de Deus que a paz de Deus vai montar guarda no teu coração e na tua mente, e que o próprio Deus da paz estará com você. Ansiedade, nunca mais, nunca mais. Bendito seja o Senhor. Você que porventura nos assiste aqui na internet, que ainda não teve o seu encontro com o Senhor Jesus Cristo, que não tem ainda a
paz com Deus, para ter a paz de Deus, reconheça que você é pecador, que necessita da obra meritória do Senhor Jesus Cristo. Ele morreu para que você não viesse sofrer a ira de Deus, para que você tivesse paz com Deus. Receba-o como seu Senhor e Salvador, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o teu coração e a tua mente, e o Deus da paz será com você, derramando sobre ti o Espírito Santo de Deus, e a paz reinará. Aleluia. Vamos consagrar ao Senhor a nossa vida nesse instante. Esse cântico vai falar a respeito desta paz que nós podemos ter ao depositar nos pés da cruz toda a nossa ansiedade, para que isso seja real em nossas vidas. Consagre a sua vida ao Senhor e esta palavra se cumprirá em ti.